Salve, salve pessoal! Deixe o seu like neste vídeo e inscreva-se aqui no canal, porque a gente vai falar sobre o título conquistado pelo Flamengo na Copa do Brasil. E não é exagero dizer, é um jogo com várias narrativas, né? Um jogo muito complexo, a gente vai contar mais sobre isso para você neste vídeo, mas que o Rodinei salvou a pele do Dorival nessa partida, né? O Dorival mexeu mal. Quando ele tira o Vidal, ele jamais poderia ter tirado o Vidal, porque o Flamengo não tinha substitutos para jogar naquela posição de volante. Então ele não podia ter tirado o Dorival sob nenhuma circunstância, a não ser que o Dorival pedisse alteração, e não foi o caso, né? Tanto que na transmissão da Amazon Prime, da qual participei com a narração do Thiago Leifert e comentários do Rafael Oliveira, e meus comentários também, o repórter Alexandre Oliveira falou: olha, o Dorival está aqui no banco de reservas, o Vidal está sentado e não está fazendo tratamento nenhum. Ou seja, o Dorival, embora tenha dito na entrevista coletiva que o Vidal está jogando no sacrifício, não poderia ter sacado o Vidal de maneira nenhuma. O Vidal estava jogando muito bem. E nos pênaltis, né, depois do início ruim, que o Felipe Luiz perde a cobrança dele, o Fagner, aliás, dois ex-jogadores do Vasco, né? Fagner e Matheus Vital desperdiçaram as cobranças e o Rodinei bateu de forma brilhante o pênalti. O Rodinei é um jogador tão imprevisível que ele é capaz disso, né? A gente vai falar muito mais sobre esse título, grande título do Flamengo, mas antes a gente tem um recado para você. Você sabia que a calvície atinge cerca de 50% dos homens e pode afetar a sua vida, principalmente a autoestima? A Manual oferece tratamentos cientificamente comprovados e prescritos por uma equipe médica. Pode ser adquirido sem que o cliente tenha de se deslocar ou se sentir incomodado, por exemplo, na sala de espera de um consultório. Eu vou mostrar aqui os produtos, ó, tem shampoo, produto de uso tópico, produto de uso oral também, uma linha aqui com 5 produtos. Estamos aqui para ser o manual para todo homem. Os produtos chegam com frete grátis na sua casa em uma embalagem super discreta, sem identificação. São tratamentos comprovados e personalizados, prescritos e acompanhados por uma equipe médica. O tratamento para queda de cabelo não é só para quem já é super calvo, não. É tanto para casos iniciais quanto para os casos mais avançados de calvície. É contínuo e os resultados são mais visíveis a partir do 4º mês de uso, conforme prescrição médica enviada. Eu vou mostrar agora 2 fotos, do antes e depois de clientes reais. Você está vendo nesse momento as imagens do antes e depois. Acesse o link que está na descrição deste vídeo e tenha 40% de desconto usando o cupom Bernardo40. O cupom é válido apenas para o primeiro pedido e preste atenção. O cupom é por tempo limitado. Não perca! Vamos lá, galera. Qual a história desse jogo, portanto, né? Assim, o Flamengo começa muito bem. O Flamengo marca um gol logo aos 7 minutos com o Pedro. Aliás, o passe que o Everton Ribeiro deu. O Everton Ribeiro vai merecer comentários mais assertivos e justos com ele mais adiante neste vídeo, né? Mas o Flamengo, conforme o falso 9, havia inclusive citado aqui numa live, na véspera do jogo, com o Arrascaeta jogando bastante pelo lado esquerdo no início do jogo, né? E ali ele foi muito bem. Naquele recorte do jogo, o Arrascaeta foi muito bem. É dele o início da jogada que resulta no gol do Pedro. Naturalmente, o Flamengo recua. Veja, naquele momento do jogo, o Flamengo tinha cerca de 65% de posse de bola. Esse índice caiu bastante para a casa dos 50% ao final do primeiro tempo. Por quê? O Corinthians passou a ter mais a bola. E o Corinthians confundia a marcação do Flamengo. Por quê? O Renato Augusto grudava, ou melhor dizendo, o Thiago Maia grudava no Renato Augusto, o Vidal acompanhava o Duqueiroz e o Fausto Vera ficava livre. E o Fausto Vera começou a jogar bastante, jogar bem. Inclusive, deu um chute, né, para a boa defesa do Santos ali no primeiro tempo. E aí o Vitor Pereira já começou acertando na escalação, porque ele colocou o Piton à frente do Fábio Santos, justamente para evitar as subidas do Rodinei. O Rodinei não se criou ofensivamente no jogo. O Rodinei não produziu nada ofensivamente durante a partida. Justamente por isso é importante você entender que o Piton jogou como uma espécie de meia pelo lado esquerdo. Olha,
às vezes até como um ponta, né? E bloqueava ali as subidas do Rodinei. Fez o papel dele. Ofensivamente não foi grande coisa, mas fez o papel dele. E o Corinthians jogava com dois jogadores mais centralizados, o Roger Guedes e o Yuri Alberto, trocando de posição o tempo todo. E o Roger Guedes, aos 13 minutos, quase faz um gol. Quando ele recebe um passe do Queiroz, ele não chega, justamente entrando no diagonal nas costas do Rodinei. No segundo tempo, o Corinthians voltou melhor, marcando bastante pressão na saída de bola do Flamengo. E aí o Dorival começou a ter muito problema pelo seu lado esquerdo defensivo. Por quê? O Vitor Pereira fez uma troca. Colocou o Adson no lugar do Piton, voltou ao 4-3-3 com o Adson aberto pelo lado direito, Roger Guedes aberto pelo lado esquerdo, Yuri Alberto mais centralizado, saindo da área o tempo todo, puxando a marcação do Léo Pereira, e o Adson começou a jogar muito bem. E o Vidal começou a não dar conta, né? Veja, se tem um João Gomes ali no banco de reserva, ele seria titular, evidentemente, tudo bem, faria sentido a troca, mas não. Ele colocou o Mateuzinho, que como meio-campista errou absolutamente tudo no jogo contra o Atlético Mineiro, para jogar na meia esquerda. Ele improvisou duas vezes. Ele colocou um lateral para jogar no meio de campo, não satisfeito, colocou um lateral direito para jogar como meia esquerda. E aí foi um total e absoluto desastre. O Mateuzinho, melhor dizendo, errou dois passes cruciais no campo ofensivo, dando contra-ataque ao Corinthians. E aí, 10 minutos depois, o erro crucial do Dorival, porque ele é obrigado a tirar o Thiago Maia. O Thiago Maia já tinha cartão amarelo. Jamais poderia ter tirado o Vidal. Tira o Thiago Maia e improvisa de novo no meio de campo, colocando o Davi Luiz para funcionar como um volante. Ele já tinha jogado dessa forma no Chelsea, eventualmente. Aliás, partida brilhante do Davi Luiz. Mais uma, né? E aí o Dorival escangalhou o time. E aí estava na cara que o Corinthians ia fazer um gol, né? O Roger Guedes já havia perdido uma oportunidade no início do segundo tempo, numa bela jogada do Adson. E aí depois o Juliano se aproveitou de uma jogada que começa justamente pelo lado do Rodinei, o lado esquerdo, quando o Mateuzinho já tinha virado meia pelo lado direito. Entendeu a confusão que o Dorival fez? Pois é, ele fez muita confusão. Ele fez o possível para perder o jogo. Só que o Corinthians faz o gol, o que faz? Recua. Porque o Corinthians começa a se fiar nas cobranças do pênalti, porque tem um grande goleiro do outro lado, que é o Cássio. E o Cássio começa as penalidades justamente defendendo a cobrança do Felipe Luiz, né? Aí tem outro aspecto importante. O time ali, veja só como é que funciona o psicológico do jogador. Um time que começa ganhando o jogo, que joga um segundo tempo terrível e chega numa disputa de pênaltis tendo, do outro lado, um goleiraço que é o Cássio. É óbvio que a pressão bate, né? E aí o Flamengo foi aos trancos e barrancos levando a cobrança por pênaltis, o Fagner erra, o Everton Ribeiro é quem faz o gol na sequência, bateu sobre uma enorme pressão. Everton Ribeiro fez uma partidaça, eu falei que ia falar dele, para mim foi o melhor jogador em campo. Fez uma partida de cinema o Everton Ribeiro. E aí tem um clique, quando o Gabigol converte a cobrança dele e chama o Maracanã. E o Maracanã responde. E aí, meu camarada, é Flamengo em decisão com o Maracanã respondendo, a coisa fica muito difícil. E aí o Flamengo conta com o desperdício do Matheus Vital, que jogou no Vasco da Gama, como eu disse, e o Rodinei bate uma cobrança brilhantemente. Grande título do Flamengo. Agora ficam as lições para o jogo mais importante da temporada contra o Atlético Paranaense em Guayaquil. Saudações, até a próxima. Tchau, tchau.